Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas e sextou, né? Sextou com convidados super especiais no programa de hoje. Já quero, inclusive, parabenizar publicamente a nossa excelente produção, todo o time Entre Linhas ali. Cada um chamou um convidado especial e a gente vai ter um programa recheadíssimo hoje. Olha, só para vocês saberem, eu tenho até que ler para não esquecer. Além do nosso time, né? Frederico Junkert, Desirê Penhalba, o Omar Godoy, que também no final vai trazer as frases da semana. Nós temos o advogado Martin De Luca, que processou Moraes nos Estados Unidos, também o advogado Paulo Faria, que defende Daniel Silveira, e tem novidades da OEA, ele que esteve ontem em reunião com Pedro Vaca, lembram? A gente estava decepcionado com Pedro Vaca, mas agora tem novidades aí, coisas boas vindo de lá. O advogado Paulo Faria vai contar pra gente em primeira mão. Temos também Lucas Pavanato e Luciano Zucco aqui no programa de hoje. Então, se você chegou, fique aqui que está especialíssimo. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, Mari. Pois é, né? Sexta-feira animada, muitas notícias e excelentes convidados aí para todos os nossos amigos do Entre Linhas. Ótimo. Daqui a pouquinho o nosso Vitor Kunzel, que é o nosso comandante da live, vai avisando quem vai chegando para a gente poder ir entrevistando aqui. Antes, até para situar o pessoal, como a gente vai receber o advogado Martin De Luca, né, que processou o Moraes nos Estados Unidos, a gente, até para situar, para o pessoal chegar e entender todo o contexto, né, vai ser importante a gente ouvir também a visão que ele tem sobre a censura no Brasil, né, como tem sido trabalhar em relação a isso, como afeta também os Estados Unidos e vice-versa. Vou pedir para o Frederico também contextualizar aqui para a gente como tem sido esse processo, né, e esse trabalho do advogado que já estará conosco lá nos Estados Unidos. Pois é, Mari, o Martin De Luca, primeiro, ele é um dos grandes advogados americanos, ele que atuou na Promotoria Federal do Distrito Sul de Manhattan, em Nova York. Para quem não sabe, esse escritório do Distrito Sul é provavelmente o principal escritório da Promotoria Federal nos Estados Unidos, pois lida com aqueles grandes casos ali de crimes financeiros, organizações criminosas, porque Wall Street, ou seja, o mercado financeiro dos Estados Unidos, está sob a jurisdição do Distrito Sul de Manhattan. E ele que, após atuar na Promotoria Federal, acabou indo para a advocacia privada e é um dos grandes advogados internacionalistas ali nos Estados Unidos, com atuação no mundo inteiro. Para vocês terem uma noção, o advogado Martin De Luca atuou no resgate de um prisioneiro americano que estava lá preso na Rússia, e ele fez as negociações para que um professor americano que estava preso desde 2021 no território russo fosse libertado pelo governo do Putin, já agora sob o governo Trump, e o advogado Martin De Luca participou dessas negociações. Além disso, ele é o advogado das plataformas de rede social Rumble e Truth Social. Truth Social, para quem não se lembra, é a plataforma de rede social criada pelo presidente Donald Trump depois que ele foi censurado pelo Twitter lá no final do primeiro mandato dele, em 2021. Trump foi censurado, como vocês sabem. Inclusive, essa é uma das causas que levou o Elon Musk a comprar o Twitter, né, e depois mudar o nome da plataforma para X. E o Martin De Luca, então, foi contratado por essas duas plataformas para processar o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele alega ali no processo que o Alexandre de Moraes está descumprindo os tratados existentes no direito internacional, e um tratado específico celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos em 2001, que trata da cooperação jurídica entre países, que basicamente há uma forma que as jurisdições dos respectivos países têm que seguir para você eventualmente cumprir uma decisão judicial em outro país. E a gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes estava intimando essas plataformas, pasmem os senhores, por e-mail. E você tem todo um trâmite que tem que ser seguido. Essa decisão judicial, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, ele deveria comunicar ao Ministério da Justiça do Brasil para que ele comunicasse o Departamento de Justiça americano, que analisaria se tem os requisitos ali para ele cumprir essa decisão, e o advogado Martin Luca está à frente desse processo nos Estados Unidos, e é um dos grandes especialistas nos Estados Unidos na lei Magnitsky, que é essa lei que pode vir a ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, com uma série de sanções ali, especialmente de ordem financeira. Ótimo, Frederico. Agora a gente já vai receber os dois convidados especiais e todos os excelentes convidados que teremos hoje. Vamos receber agora, então, o advogado Martin De Luca, como bem introduziu Frederico aqui. Teremos também deputado Luciano Zucco. Vamos recebê-los, então, dividir tela com os dois. Antes de tudo, boa tarde, então, deputado. Seja bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Boa tarde, doutor. Uma honra aqui poder falar com os amigos. Ótimo. Boa tarde também, doutor Martin De Luca. Seja bem-vindo aqui à Gazeta do Povo.
Tá sem áudio, doutora. Às vezes só fica ali sem o áudio ali na... Isso. Enquanto ele vai ajustando o áudio ali, já gostaria de perguntar, então, para o deputado Zucco, a gente tem várias questões aí para fazer também em relação ao aumento do IOF, como é que está essa repercussão, né, o trabalho da oposição também, mas gostaria de ouvir do senhor também, né, já que a gente vai tratar aqui também sobre a questão que envolve os Estados Unidos, as possíveis sanções a Alexandre de Moraes e como o nosso país está sendo visto, né, no exterior. Gostaria de ouvir, então, como o senhor tem visto os trabalhos da oposição na casa, também no exterior. A gente sabe que muitos viajaram recentemente para os Estados Unidos. Como tem sido importante o trabalho da oposição para tentar diminuir, pelo menos, ou lutar contra a censura aqui no nosso país, deputado? Olha, como líder da oposição, eu estou muito orgulhoso de todos os deputados que compõem, né, não só a Câmara como o Senado. Nós estamos realmente fazendo um trabalho muito efetivo de fiscalização, em busca da transparência, num governo que é um desastre, que além de irresponsável é incompetente. Nós já mostramos por meio, né, da licitação da Secom, conseguimos reverter a própria licitação do arroz, também conseguimos reverter alguns ministros que acabaram caindo, porque é uma gestão que busca, né, se perpetuar no poder, é um projeto de nação e não um projeto, ou melhor, é um projeto de poder e não um projeto de nação, e a gente agora está diante de mais e mais escândalos, a começar possivelmente pelo maior escândalo da história, que seria, né, isso tudo que estamos vendo em relação ao INSS. Além da incompetência e, por que não dizer, irresponsabilidade, onde se propõe aí esse aumento de IOF, que é incabível, que é irresponsável, que realmente, né, não só deixa o mercado financeiro totalmente contra, como acaba trazendo aí uma especulação ou uma possibilidade muito negativa de investimento no cenário nacional. A gente imediatamente entrou já com um PDL, né, um projeto de decreto legislativo, querendo sustar qualquer tipo de iniciativa nesse intuito. Já estamos trabalhando, inclusive, a assinatura de uma urgência, e eu, como eu disse anteriormente, não tenho dúvida, né, que este governo, ano que vem, vai sair diante de tanta incompetência, diante de tantos escândalos que estão aparecendo. Agora temos uma CPMI já encaminhada no Senado. Aguardo que essa composição seja uma composição para realmente verificar as possíveis irregularidades, né, os possíveis desvios, empréstimos sem serem solicitados pelos idosos, e não colocar ali figurões para tentar diminuir, né, os erros e os escândalos que estão por vir. Então, Mariana e Frederico, eu não tenho dúvida, como eu disse anteriormente, que é um momento muito triste da história, onde um governo está prejudicando muito a nação. São várias pautas negativas, são várias repercussões, não só na economia, na segurança, na saúde, na própria diplomacia, e eu aguardo ansioso essa CPMI e também, com preocupação, toda essa pauta que envolve, né, o IOF. Deputado, nós tivemos essa posição hesitante aí do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou, né, esse aumento do IOF e depois, diante da repercussão do fato no mercado financeiro, inclusive com o preço do dólar subindo, ele acabou recuando. Como é que o senhor vê essa gestão da economia pelo ministro Fernando Haddad, que a gente sabe que nem formação na área econômica tem, né? Ele é formado em Direito pela Universidade de São Paulo. Como é que o senhor vê essa atual gestão do governo federal, inclusive que anunciou aí o congelamento de 31 bilhões de reais do orçamento federal? Exatamente, Federico. Ótima colocação. Isso mostra que eles não são um projeto técnico de gestão. Eles querem acomodar a companheirada, eles querem ajudar aqueles que são ideologicamente voltados sem se preocupar se essas pessoas têm a capacidade, né, necessária. O seu ministro Haddad, eu já estou comunicando, espero que esse vídeo chegue até ele, está sendo convocado na Câmara Federal para dar explicações. Até porque, tu imagina, num dia ele faz um decreto, no outro já volta atrás, imagina o quanto de estudo teve em torno disso.
né? São decisões ideológicas de aumento do gasto público para justamente fazer ali, né, uma gestão irresponsável. Ele está querendo ganhar um dinheiro baseado em aumento de imposto num governo que não entrega segurança, saúde, educação. E esse contingenciamento de 30 bi, inclusive, nos afeta diretamente aqui no Rio Grande do Sul, pois havia um palavrado, se bem que o PT não tem palavra, mas o ministro da Agricultura deu uma palavra numa reunião, iria ajudar na parte de financiamentos, e não houve, né, nenhum avanço nesse sentido. Talvez o contingenciamento, inclusive, afete esses apalavrados, essas promessas de ajuda ao nosso Estado, que perdeu tudo. Então, Mariano e Frederico, mais uma vez, nós estamos vendo, né, a incompetência, a irresponsabilidade, o despreparo de um governo que eu conto cada minuto e segundo para sair, e se Deus quiser, ano que vem vai se concretizar. Pois é, deputado, só mais uma pergunta para aproveitar a sua companhia aqui, né? Como o senhor bem disse, né? A grande expectativa de que seja só até o ano que vem o governo Lula, e tem alguém que está contribuindo muito para que isso aconteça, que é a própria Janja, né? Inclusive é o tema de destaque aqui hoje do programa, as últimas falas dela. E, assim, de alguns dos trechos ali que a gente selecionou, é ela novamente falando sobre a importância de censurar redes sociais como o TikTok e criando narrativas em cima disso, e ela chegou, inclusive, a questionar por que é tão difícil falar disso aqui? E até o nosso comentarista André Marcília disse, olha, eu explico, é porque aqui ainda há pessoas que resistem com todas as forças a que vocês acabem com a democracia. É só por isso. E aí a gente já viu, né, o PL da censura tentando chegar, depois repaginado no PL da inteligência artificial. Vai dar bastante trabalho para a oposição também essa tentativa do governo, né, de aplicar ainda mais censura. Exatamente, Mariana. Também fui muito feliz na tua colocação, porque a gente tem que entender que as redes sociais são a forma mais democrática de se posicionar, é quando o seu João e a Dona Maria têm condições ali de também se expressar, sabendo que tivemos, né, a coragem de cortar ou de diminuir as torneiras que são envolvidas aí no gasto público voltado, né, para os grandes veículos de comunicação. E hoje nós temos uma Gazeta do Povo, nós temos, né, Mauri Verde, nós temos, digamos assim, pessoas profissionais que passam a informação, e eles não querem isso. Eles querem nos censurar. E a Janja, com todo o respeito que eu tenho a esta primeira-dama, ela não tem um voto. Ela desrespeita não só os brasileiros, como coloca em risco, né, toda uma gestão diplomática importante. Imagina que uma mulher chega a criticar o governo dos Estados Unidos na pessoa de um secretário, como é o Elon Musk, ofendendo ele, e isso tudo é muito ruim. Ela não pode entender que ela tem um CPF. Ela trabalha com o CNPJ. E essa irresponsabilidade tem preço e acaba nos afetando. Então, é uma pena nós não podemos convocar, né, a Janja, mas ela tem mais poder que qualquer ministro e faz besteira e irresponsabilidades mais que qualquer ministro. E eu não tenho dúvida que essa aproximação dela com a China demonstra a ideologia, demonstra o interesse de censura que o governo do PT tem. O governo do PT, ele quer continuar abastecendo aqueles que falam bem dele. Querem continuar omitindo ou cerceando aqueles meios de comunicação que têm coragem, que têm verdade, que têm responsabilidade com a boa informação. Mas, como eu disse anteriormente, as pesquisas, inclusive, já falam, o Lula perde não só para o presidente Bolsonaro, para a dona Michele, para o Tarcísio. A esquerda, se eu tenho uma certeza, é que a esquerda não vai se perpetuar, porque eles voltaram, e como disse o vice-presidente, voltaram à cena do crime e estão fazendo, né, vários atos escandalosos que vão cada vez mais descobrir, né, um projeto de vingança e poder que não dá certo. Ótimo, deputado. A gente sabe que o senhor tem uma agenda cheia por aí, então a gente agradece muito a sua participação e disponibilidade aqui no Entre Linhas. Muito obrigado, agradeço a vocês, fico sempre à disposição. Ótimo, obrigada. Até a próxima.
Importante, né, a gente ouvir o deputado Zucco, que faz um excelente trabalho aí na oposição. Agora vamos receber novamente o advogado Martin De Luca, que processou, inclusive, Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Vamos ver se agora está tudo certo com o áudio. Boa tarde, bem-vindo aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Boa tarde, espero que consiga me ouvir agora. Sim, tá ótimo. Bom, até o Frederico já fez, né, uma introdução aqui sobre o seu trabalho e tudo mais. Gostaria de ouvir do senhor, né, como o senhor tem analisado a questão de censura aqui no Brasil e como isso tem implicado também, impactado nos Estados Unidos, né, como o senhor tem visto todo esse cenário. Bom, as ações do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos resultaram na ação que a gente processou ele em fevereiro desse ano. Se nos lembramos bem, naquela época foi documentado ampliamente que a expectativa era que o ministro ia aparecer no foro dos Estados Unidos para disputar as alegações, porque ele estava certo que ele tem sim como mandar as ordens de censura dele para território americano via e-mail, evitando os controles dos tratados internacionais entre os Estados Unidos e o Brasil. Hoje é maio, né, de 2025, o ministro não apareceu no foro dos Estados Unidos, ninguém se manifestou por ele, o governo brasileiro não apareceu e sumiram. Né? Isso te dá uma noção do quão certo eles estão com a questão de censura e a metodologia de encaminhar ordens de censura para os Estados Unidos. Agora bem, o que foi o único do caso da Rumble, talvez não o único, porque ele fez isso contra as empresas, mas o que foi claro foi que ele começou a ordenar a Rumble exercer censura dentro do território americano, tá? Não a Rumble fazer censura no Brasil, sino que ele pediu bloquear a monetização de contas de residentes dos Estados Unidos, bloquear as contas de redes sociais de residentes dos Estados Unidos em território americano e sem notificar ao governo dos Estados Unidos, o qual é totalmente ilegal, inconstitucional, viola os tratados entre os dois países, enfim. Quando a gente entrou com aquela ação em fevereiro, a gente estava extremamente confiado. E também estamos confiados que era provável que ele não ia aparecer no foro. Porque não tem defesa. Realmente não tem uma defesa lógica as ações. E hoje estamos agora aqui em maio e essa é a situação. Quero agradecer a sua presença aqui, uma satisfação recebê-lo no Entre Linhas. E agora uma pergunta. Hoje a grande discussão no Brasil diz respeito à Lei Magnitsky. Grande parte dos brasileiros não conhece muito sobre essa lei. O senhor poderia explicar para o nosso público o que é essa lei e as eventuais sanções que podem ser aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes, que estão previstas nessa lei? Porque tivemos essa semana, na última quarta-feira, um deputado republicano do estado da Flórida questionou o secretário de Estado Marco Rubio na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados se o governo americano estaria estudando a eventual aplicação de medidas contra o ministro Alexandre de Moraes, no que o secretário Marco Rubio confirmou que sim. Já está em trâmite no Departamento de Estado um estudo para que ele venha a ser sancionado em função aí dessas violações à liberdade de expressão dos brasileiros e, como o senhor bem mencionou, inclusive de estrangeiros aí localizados nos Estados Unidos da América. O senhor poderia explicar para o nosso público um pouco do que trata a Lei Magnitsky e como funciona esse processo e o trâmite desse processo para que um estrangeiro venha a ser sancionado pelo governo americano? Claro, o que acontece é o seguinte, a Lei Magnitsky é uma lei que foi adotada, acho que já é bem conhecida no Brasil, com tanta conversa sobre o assunto, mas foi adoptada em resposta a um advogado russo que morreu na Rússia após tentar defender uma questão de direitos humanos. Morreu em custódia das autoridades. Isso levou à Lei Magnitsky, nombrada por ele, Sergei Magnitsky, que permite ao governo dos Estados Unidos, ao presidente, sancionar, impor sanções econômicas sobre aquelas autoridades estrangeiras e pessoas privadas, mas principalmente autoridades que
está envolvida em abusos de direitos humanos, ações extremadamente antidemocráticas e corrupção em grande escala. O que é vantajoso da Lei Magnitsky é que ela permite impor essas sanções sem ter que fazer toda uma investigação criminal. Né? Por isso, é como um acelerador. Obviamente, a punição é diferente, não tem um júri, não tem um julgamento, é uma decisão do executivo, né? Agora, o efeito das sanções econômicas que é bem conhecido hoje em dia, porque tem sido utilizadas ampliamente, que obviamente bloqueia a pessoa a entrar nos Estados Unidos, bloqueia os bens nos Estados Unidos, mas tem outras consequências colaterais que acho que não são bem entendidas no Brasil. Por exemplo, geralmente, qualquer instituição financeira internacional, fora dos Estados Unidos, fecha as contas de uma pessoa sancionada, ou de qualquer entidade associada com uma pessoa sancionada, tá? Então, seja no Brasil, seja no exterior, tende a fechar a conta. Agora, não. Por que acontece isso? Porque quem faz negócios com uma pessoa sancionada leva o risco de também ser sancionado, né? São conhecidas como sanções secundárias. Então, geralmente, o sistema bancário, né, todos os bancos, acabam fechando as contas por uma questão de gerenciamento de risco, porque preferem escolher não ter o risco de lidar com uma pessoa sancionada. Depois, outros países aliados aos Estados Unidos podem recusar emitir vistos, linhas aéreas podem recusar o transporte da pessoa porque é uma pessoa sancionada. Obviamente, não todas, né, mas geralmente é muito desconfortável para uma pessoa com um importante patrimônio ser sancionada. Né? Por isso que ao redor do mundo as pessoas, se são sancionadas, passam anos e gastam fortunas em tentar ser retiradas, removidas da lista de sanções econômicas. Ótimo, doutor. Viu, a gente tem questionado algumas vezes aqui, né, sobre quantos brasileiros vão depender da justiça americana para voltar a ver um pouco de justiça no Brasil. O senhor enxerga essa dependência? Hoje, até uma grande expectativa que os brasileiros têm é exatamente na justiça americana para tentar ver as coisas voltarem aos trilhos aqui. O senhor percebe também essa dependência que estamos criando? Não deveria ser assim, né? Mas, infelizmente, na situação que tem no Brasil, com o Supremo adotando essas medidas, esse tipo de ações, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, não tem muito lugar para onde fugir, né? As únicas opções são, até onde eu entendo, né? Remover a pessoa da função pública. Acho que a pessoa pode pedir demissão, pode ter impeachment, mas não tem muitas opções, né, dentro do sistema brasileiro. E a ação da Rumble tem tido sucesso e provavelmente isso se manifesta em qualquer tipo de ação que o governo dos Estados Unidos tome, porque ele escolheu entrar no território americano. Quando ele começa a mandar as ordens de censura secretas, sigilosas, para o território americano e falando para empresas americanas, vocês têm que tomar as seguintes ações dentro dos Estados Unidos. E se vocês não fazem isso, vão sofrer consequências no Brasil. Isso é o que eu chamo de invadir a soberania digital dos Estados Unidos, né? Os juízes americanos, até onde eu sei, não temos muitos exemplos de um juiz americano ordenando pessoas jurídicas dentro do Brasil, o que fazer dentro do território brasileiro com cidadãos brasileiros. Então, por que algum ser humano razoável pode achar que é correto fazer o reverso? Uma das críticas hoje, que são muito veiculadas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro, é que eles se intrometem muito em assuntos políticos, inclusive ministros que têm perfis em redes sociais e toda hora dão entrevistas para veículos de comunicação no Brasil, inclusive fora do Brasil, sobre temas políticos, temas do dia a dia. Queria que o senhor contasse da sua experiência, né, como advogado dos Estados Unidos, como é que costuma ser a conduta de juízes nos Estados Unidos em relação a aparições públicas
públicas e a participação no debate público. É comum aí que juízes e ministros da Suprema Corte se intrometam em assuntos que são da seara da política? Obviamente que não é comum, mas não só nos Estados Unidos, em quase nenhum outro país do mundo é assim. Aliás, tem muita matéria internacional, não sei se tem no Brasil, mas internacionalmente já teve muita matéria jornalista tentando descrever e transmitir aos estrangeiros o que significa ser ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil. O que todos entendemos é que um ministro do Supremo é um juiz, né? Mas tem, enfim, cobertura de diversos meios no exterior, tentando explicar para o estrangeiro, não, a verdade, no Brasil, ser ministro do Supremo também é como ser um político, né? Como ser um senador, é como ser um governador, você né, é abandeirado de certas causas, apoia certos partidos, se apoia a outros. Não sei se foi assim sempre no Brasil, se isso tem se evoluído nos últimos anos, né? Mas, obviamente, é uma anomalia tão grande que quando você tem, sei lá, perfis profundos sobre Alexandre de Moraes no exterior, parte desse perfil jornalístico tem que explicar ao leitor do exterior. Agora vamos falar de um juiz brasileiro, chama Alexandre de Moraes, que tem feito todas essas coisas horrorosas. Mas antes de fazer isso, vamos ter uma sessão para explicar para vocês o que é ser um ministro do Supremo no Brasil, porque não é o que é ser um juiz do Supremo de outros países, em geral, né? E aí tem vários parágrafos descrevendo a anomalia que é onde tem ido o Supremo brasileiro e depois entra especificamente nas descrição do que Alexandre tem feito. Obviamente não é para mim opinar sobre se isso está certo ou errado, mas acho que sim é prudente falar que é uma anomalia. O jeito que se comporta os ministros do Supremo brasileiro tende a ser uma anomalia comparado com os Estados Unidos e comparado com a maioria dos países, eu falaria América do Norte, Europa. Aliás, é raro que um juiz do Supremo num país seja mais famoso que todos os políticos desse país. Isso tem um certo, já te leva um certo grau de anomalia. Retomando o tema da Lei Magnitsky, há uma discussão hoje, foi ventilado na mídia aqui muito, de que eventualmente essa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal pela Lei Magnitsky poderia eventualmente se estender aos familiares desses ministros, porque eventualmente eles poderiam tentar contornar essas sanções, por exemplo, fazendo suas movimentações financeiras por meio das contas de parentes, de esposas, ainda mais considerando que grande parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro têm esposas que advogam, inclusive advogam perante o próprio Supremo Tribunal Federal. É comum que essas sanções sejam estendidas eventualmente aos familiares dos sancionados? Vamos lá, eu não quero especular sobre a família de ninguém, né? Específico, e também estamos, acho que, especulando muitos passos para frente, porque você está falando de uma sanção, uma designação de sanção econômica sobre o ministro Alexandre de Moraes, a qual foi confirmada pelo secretário Rubio, e agora estamos especulando que os outros ministros poderiam ser sancionados e que os familiares poderiam ser sancionados. Tudo isso é possível, sim. Tem acontecido no passado? Absolutamente tem acontecido no passado. Mas isso é sobre o que falou o secretário Rubio? Não. Porque muitos passos na frente quando isso acontece. Então, deixa eu explicar por que isso acontece. Tende a acontecer porque, como eu expliquei, as instituições financeiras fecham todas as contas, não querem estar associadas com a pessoa sancionada fica desesperada e começa a pedir ajuda e ninguém quer engolir esse problema. Então, acaba caindo na família, por uma questão prática. E então, a pessoa sancionada acaba operando no mercado financeiro através de familiares. E aí, que pode acontecer, e sim, tem acontecido no passado, que familiar
que está ajudando a pessoa sancionada a operar financeiramente é sancionado também. É o que eu me referi no começo da entrevista sobre sanções secundárias. Agora, se colocamos isso um pouco em contexto, pensemos que o governo dos Estados Unidos, certamente a administração Trump, não tem uma vontade, um desejo que acorda e vai dormir todos os dias pensando quem que pode ser sancionado e por quê e quantas pessoas. Aliás, contrário, o presidente Trump acabou de levantar todas as sanções econômicas que tinham sido impostas sobre a Síria, faz 2 semanas disso. O presidente Trump não tem incrementado as sanções econômicas sobre Rússia e pessoas da Rússia nesse período de negociação para terminar a guerra na Ucrânia. E o presidente Trump, pelo que eu entendo, acredita no uso limitado e estratégico e inteligente das sanções econômicas. Então, não é sancionar todo mundo por qualquer razão, ou por razões leves. Para que o presidente Trump autorize sanções econômicas, o alvo dessa sanção tem que ser alguém que se comportou de um jeito extremadamente fora do esperado, fora do padrão, fora do que pode ser considerado normal. Né? Eu acho que não é. Você pode concordar ou desconcordar com as ações do ministro Alexandre de Moraes, mas acho que todos os brasileiros e qualquer observador razoável pode concordar que as ações dele são únicas. Está em um lugar especial. Né? Não tem, por exemplo, não tem outros ministros que eu saiba. Não tem outros ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro que tenham encaminhado ordens de censura sigilosas para empresas americanas para tomar ações em território americano contra cidadãos americanos. Isso não aconteceu com nenhum outro ministro do Supremo, né? Bom, a perseguição política ao presidente Bolsonaro, ou o que aconteceu com o 8 de janeiro, e várias pessoas condenadas sem provas, etc. É um conjunto de ações que são realmente únicas, o qual merita uma avaliação totalmente independente do resto e poderia, sim, levar, como confirmou o secretário Rubio, a sanções econômicas. Agora, estrategicamente, a ideia de impor uma sanção econômica não é só punição. E o governo dos Estados Unidos tem falado isso claramente. As sanções econômicas é uma punição e também pode ser uma recompensa para modificar comportamento que não é aceitável. Então, você pode ter outros ministros no Supremo que podem ter outras falhas deles, outras coisas erradas, mas o que eu entendo de como o secretário Rubio respondeu essa pergunta e o que eu tenho acompanhado o assunto é que para a administração Trump, as ações do Alexandre de Moraes estão totalmente fora da curva e fora do parâmetro que pode ser considerado aceitável para qualquer juiz, seja no Brasil ou no mundo. Nenhum juiz do mundo pode encaminhar às costas do governo dos Estados Unidos ordens de censura sigilosas para empresas americanas. Ponto final. Você não pode fazer isso. Como hoje não tem outros ministros do Supremo que tenham feito esse tipo de conduta, e a perseguição política descarada, enfim, as outras condutas, não necessariamente isso significa que vai sancionar todos os ministros e todas as famílias. Né? Agora, o que pode acontecer? O ministro é sancionado e aí todos os outros ministros, vários dos outros ministros saem defender ele, coisa normal, mas pega as ações do ministro e eles começam a fazer a mesma conduta inaceitável. Eles começam a fazer o que não fizeram no passado. Eles mandarem encaminhar, sem conhecimento do governo dos Estados Unidos, ordens de censura sigilosas para empresas dentro do território americano. Aí, eles claramente estariam envolvidos em conduta que o governo americano, na administração Trump, falou é inaceitável. E, obviamente, se expondo a sanções econômicas eles mesmos. Esse é um exemplo de como poderia se expandir. Outro exemplo, se o ministro, vamos imaginar, tivesse um grande patrimônio, não sei,
e familiar X dele recebe titularidade de todo o patrimônio 2 dias depois de ele ter sido sancionado e começa a operar todo o patrimônio do ministro. Isso claramente submeteria o familiar X a uma sanção econômica por uma designação secundária, né? Porque, ok, você sancionou a pessoa A, ele traspassou tudo a pessoa B, e agora a pessoa B continua fazendo a mesma coisa em benefício da pessoa A. Isso é a essência de eludir as sanções, né? Então, claramente, mesmo que a pessoa B não está se envolvendo em mandar ordens de censura para território americano, nem perseguição política, nem nada disso, a pessoa B pode sim e seria elegível para ser sancionada por causa de facilitar a evasão da sanção econômica da pessoa A, né, que seria o ministro. Então, esse é mais ou menos o contexto. Espero que esclareça, porque é complexo de entender. Doutor, só até para a gente finalizar, só gostaria de ouvir do senhor também, né, como fica a questão, né, desse processo da Rumble, já que nem Alexandre de Moraes se manifestou, nem o governo brasileiro que disse que se manifestaria e defenderia Alexandre de Moraes. Existe alguma expectativa em relação a isso? O processo continua avançando. Eu imagino que talvez até a próxima semana vai ter novidades. Muito obrigada pela sua participação, sua disponibilidade aqui. A gente fica com as portas abertas, te esperando mais vezes aqui no Entre Linhas. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Obrigada, inclusive, ao Fred, que fez a ponte aí para a gente conseguir essa entrevista especialíssima. E agora recebemos aqui no programa Entre Linhas, vereador Lucas Pavanato. Boa tarde, bem-vindo aqui à Gazeta do Povo. Que o senhor está sem áudio. Só verifica aí, por favor, o microfoninho, enquanto o senhor vai ajustando. A gente vai lembrar aqui que eu gostaria até de começar falando com ele sobre o seguinte: tem uma lista ali dos parlamentares que mais têm engajamento nas redes sociais. O Nicolas Ferreira publicou essa lista, até perdi essa lista, mas a gente lembra muito bem os nomes ali. Os da direita estão lá em cima, ali no meio você vê um Lula perdido e tudo mais. Lucas Pavanato é um dos parlamentares que aparece ali com maior engajamento nas redes sociais, e aí a gente entende porque a Janja está tão preocupada. A gente viu, inclusive, na última entrevista, ela falando, porque o TikTok é perigoso e tudo mais. É lógico que eles estão com medo dessa força que a direita tem nas redes sociais e, portanto, a população, inclusive, né? Lucas Pavanato, conta pra gente como o senhor recebeu essa última entrevista da Janja e todas essas tentativas do governo Lula de censurar, sabendo da força que a direita tem nas redes sociais. É óbvio, agradeço a primeira oportunidade, né, de estar aqui com vocês mais uma vez e comentar pautas relevantes para o nosso país. E é óbvio que quem está perdendo em um jogo vai tentar trapacear nesse jogo. E nós temos visto aí que a esquerda, ela cada vez mais está enfraquecida, principalmente em termos de comunicação. Por exemplo, quando se imaginaria que um jovem como eu, vereador de São Paulo, teria mais engajamento que o presidente da República? E é isso que está acontecendo, né? O Lula, que já foi no passado um líder popular, muito conhecido e que ninguém superava ele, hoje em dia ele é superado por um jovem vereador que está começando a sua carreira agora. E eu acho que a partir desse momento que a esquerda percebeu que eles não conseguiriam bater em pé de igualdade com a gente nas redes sociais, eles passaram a adotar outras estratégias não ortodoxas e muitas delas estratégias desonestas, né? Que é você tentar, de todas as formas, rotular os seus adversários como radicais, para que assim você justifique qualquer tentativa de censura e qualquer tentativa de calar aqueles que pensam diferente. E eu acho que a esquerda ela sofre e tem dificuldade para se comunicar nas redes sociais exatamente porque eles estão acostumados a ser hegemônicos na mídia tradicional, eles estão acostumados a ser hegemônicos nas universidades, então eles nunca precisaram realmente se esforçar para influenciar as pessoas. Já nós, que somos minoria dentro desses espaços que estão no mainstream, nós precisamos sempre nos desdobrar ao máximo para conseguir fazer com que nossa mensagem chegue a mais pessoas. E além desse diferencial, obviamente, é muito mais fácil você defender a verdade do que a mentira. E como a esquerda, em 99% das pautas que eles defendem, eles estão errados, eles estão defendendo aquilo que é a mentira, então eles sempre vão ter mais dificuldade de colocar isso de uma forma que seja fácil de se comunicar com o eleitorado.
Vereador, nós tivemos aí, né, uma grande polêmica essa semana com um evento que o senhor foi realizar ali na USP, né, um debate ali com os estudantes da USP, e parece que teve uma grande confusão lá, né? O senhor pode nos falar aí dos detalhes do que aconteceu lá? Bom, em outra vez, no passado, eu fui para a USP para fazer um vídeo, e era um vídeo muito simples, assim, mostrando figuras históricas para que as pessoas adivinhassem. E eu fui impedido de ficar lá na universidade, fui agredido, é, centenas de alunos ali se reuniram para me expulsar da universidade. E dessa vez, agora, eu resolvi voltar lá, porque eu vi que nos Estados Unidos tem alguns perfis e alguns grupos políticos ligados ao Partido Republicano que eles sempre propõem debates dentro das universidades, nas portas das universidades, e isso é muito normal lá. Lá não existe agressão quando uma pessoa propõe um debate, senta em uma cadeira e espera alguém para conversar. E eu tentei replicar o mesmo, só que obviamente dessa vez, como eu já sei como eles são truculentos e ignorantes, eu já me preparei, levei mais pessoas comigo, pessoas ali para garantir a minha segurança, e coloquei minha mesa, a minha placa ali para poder propor um debate, e daí o debate que eles fizeram foi rasgar o papel, a minha placa que eu tinha colocado, tentar tirar minha cadeira e tentar me expulsar de lá. Eu não saí de lá dessa vez, eu falei, não vou sair, vocês não vão me tirar daqui. O diretor da universidade apareceu, e detalhe, não foi para criticar os alunos arruaceiros que estavam expulsando um cidadão de lá. Foi para defender eles e dizer que o que eu estava fazendo era errado. Isso ficou evidente no vídeo, ficou evidente como eles são truculentos, evidente como eu estava fazendo algo pacífico ali. E posteriormente, somente quando eu achei que eu devia sair, eu saí de lá para mostrar que eles não mandam em ninguém, que aquele espaço é um espaço público e que cada vez mais pessoas têm que se levantar para enfrentar essa truculência dentro das universidades. Jovens que eu gravei vídeo há anos atrás, eu volto lá, os jovens ainda estão na universidade. Jovens que nunca se formam, 10, 12 anos ali estudando sem nunca se formar, vivendo de dinheiro público para fazer o quê? Militância política, ideológica, partidária e para favorecer determinados grupos políticos. Ótimo. A Desirê Penhalba, lá de Brasília, tem uma pergunta também para o senhor. A gente vai passar lá para a nossa sede em Brasília. Vamos ver. Boa tarde, Pavanato. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito desse posicionamento da Janja. A gente, né, tem elogiado e percebido como é importante o trabalho do senhor de esclarecer a população mais jovem aí sobre os males da esquerda. Mas a gente percebe que a censura hoje é um grande risco, porque é uma defesa clara desse governo. E a fala agora da Janja, nessa entrevista que ela deu nessa quinta-feira, defendendo que o Brasil tivesse pena de prisão, assim como acontece na China, faz com que a gente se preocupe bastante. Na opinião do senhor acha que a Janja atrapalha o governo, cometendo aí um sincericídio, evidenciando qual que é o real interesse da esquerda no governo, ou ao contrário, eles já não estão mais escondendo a vontade mesmo de proibir que as pessoas critiquem o próprio governo e que realmente querem censurar a população? Eu entendo que a Janja ela sempre fala mais do que devia e ela sempre coloca o governo Lula em maus lençóis por ser sincera com aquilo que eles realmente pretendem. E quando você fala em Janja, é mais óbvio ainda por que ela luta tanto por censura, por que ela luta tanto por ditadura. Ela luta por isso porque no mundo de faz de conta dela, ela é uma figura notável para a nossa cultura a ponto de ser homenageada pelo governo. Porque no mundo de faz de conta delas, uma mulher que não tem talento nenhum para nada, ela merece o mesmo prêmio de grandes artistas, que foram já premiados internacionalmente. Então, no mundo de faz de conta delas, ela pode atuar como chefe de Estado nas Olimpíadas. No mundo de faz de conta delas, ela pode viajar para o exterior e ser recebida como se fosse alguém relevante, mesmo sendo uma figura completamente irrelevante. O único feito dela é qual? Ser a primeira-dama. E primeira-dama não é cargo. Primeira-dama é somente um título que se dá à esposa do presidente da República. Ela não deveria ter o papel que ela roga para si. Só que o Lula, com o passar dos anos, cada vez mais tem se tornado um homem fraco, um homem extremamente dependente, limitado, e que está sujeito a qualquer tipo de pressão, até mesmo as pressões emocionais da sua esposa. Pavanato, diz o seguinte pra gente aí, de olho em 2026, a gente sabe a importância dessas eleições, né, para a presidência, Senado principalmente, a gente sabe quão importante é também a Câmara. Quais as perspectivas aí para 2026? O senhor tem olhado com otimismo, né, e a gente gostaria de saber também se o senhor deve disputar, como que deve ser.
Meu primeiro compromisso é com o meu mandato aqui em São Paulo, em ser um bom vereador, conseguir dar bons resultados e manter principalmente o eleitor que me colocou aqui satisfeito. Eu acho que eu tenho conseguido fazer isso, mas óbvio que ainda tem um trajeto longo pela frente. Eu estou à disposição, primeiro, do partido. Acho que o partido, caso ele tenha a necessidade de ter um candidato a deputado federal e eu seja esse candidato, eu estou à disposição, mas não só isso. Eu vou para deputado ou qualquer outro cargo, caso o meu eleitor deseje isso, caso o meu eleitor enxergue que eu sou mais útil em alguma outra esfera. Se eu for útil em alguma outra esfera, eu sou um soldado à disposição da causa. Para além disso, eu entendo que a próxima eleição ela é importante, principalmente para o fortalecimento da nossa base no Senado. Acho que o nosso Senado tem que ser mais forte, tem que ser um Senado capaz de enfrentar o autoritarismo do Poder Judiciário e de garantir que a nossa democracia e a nossa liberdade venham a prevalecer. Nós entrevistamos essa semana o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo, que falou aí da questão da Cracolândia em São Paulo, e a gente sabe de atuação de várias ONGs de esquerda que têm tentado atrapalhar o trabalho da prefeitura de resolver essa questão da Cracolândia. O senhor, aí na condição de vereador da cidade, como é que tem acompanhado o desenrolar aí desses fatos? E a gente sabe que o Boulos, inclusive, está à frente de grande parte das iniciativas para tentar manter a Cracolândia. Como a gente sabe, inclusive tem uma ONG lá que chama Craco Resiste. Como é que o senhor tem acompanhado todos esses fatos envolvendo a Cracolândia em São Paulo? Uma das primeiras atitudes minhas de mandato, logo no primeiro dia, enquanto todos estavam tomando a posse, eu coletei assinatura para 2 CPIs. Uma delas era a CPI das invasões, para investigar movimentos que invadem propriedades na cidade de São Paulo. Um deles, inclusive, o Boulos fez parte. E a outra CPI que eu propus foi para investigar ONGs. Essas ONGs recebem dinheiro público, não são transparentes, não resolvem o problema. Pior, militam a favor da dependência química. Militam a favor de que as pessoas continuem morando em situação de rua, continuem morando em situações que realmente ferem os direitos humanos. E por conta disso eu propus essa CPI. O que aconteceu foi que houve uma pressão gigantesca dessas ONGs para que a CPI não acontecesse. Uma pressão envolvendo políticos, envolvendo diversas estruturas, até mesmo lideranças pseudo-religiosas. E por quê? Por que eles temem tanto que nós investiguemos essas ONGs? Porque nós bem sabemos que elas são usadas como massa de manobra como ferramenta para usar as pessoas e para conseguir fazer com que políticos vençam eleições, para com que políticos se perpetuem. Não à toa, diversos políticos de extrema esquerda surgem no seio dessas ONGs. Então, são ONGs que não estão preocupadas prioritariamente em recuperar as pessoas que sofrem com dependência química, mas que estão preocupadas prioritariamente com a sua causa política. E se for necessário, para que a causa política deles prevaleça, que tenham pessoas dependendo de substâncias químicas, que pessoas morem na rua, eles vão fazer com que isso se mantenha. Por quê? Porque eles vão continuar tendo o discurso para poder vencer eleições. Ótimo. Bom, a gente agradece muito a sua participação aqui, vereador. Te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas. Eu que agradeço aí a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês e é bom saber que existe jornalismo sério ainda no país. Muito obrigado. Que ótimo. Muito obrigada. Até a próxima. Olha só, já a gente vai trazer um assunto quentíssimo que o Frederico tem em mãos ali. Só quero te lembrar que daqui a pouco vamos receber aqui o doutor Paulo Faria no nosso programa. Ele que é advogado de Daniel Silveira, também tem lutado muito, né, contra a censura no Brasil. Ele está em Washington. Ontem ele teve uma reunião na OEA com Pedro Vaca. Lembram-se dele? Estava todo mundo mandando vaca pro brejo. A gente até brincou assim, porque estava muito decepcionado, dizendo que o relatório dele não tinha sido muito favorável ou não estava lutando contra a censura no Brasil, mas temos novidades sobre isso, viu? Segundo o doutor Paulo Faria, que já estará aqui, ele contou em primeira mão pra gente que o que vai acontecer é o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte: aquele relatório do começo de maio não é o relatório feito após a visita ao Brasil, é um relatório de outro momento, enfim. Aquele relatório ainda não está concluído. Então, provavelmente vai ter sim aspectos, vai trazer sim esses aspectos de censura no Brasil, não vai ser como as pessoas estão pensando. Então, já ele conta os detalhes, ele que esteve ontem em reunião na OEA. Mas olha só, Frederico tem aí um assunto para trazer para a gente, que é mais uma de Alexandre de Moraes, né? Mais um desmando. Conta pra gente. Pois é, Mari, acabou de ser publicado aqui que na audiência
em que o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo ali a oitiva da testemunha, o ex-ministro da Defesa, ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, ele ameaçou prender o Aldo Rebelo por desacato. Aqui, uma breve transcrição do diálogo. O Aldo Rebelo disse o seguinte: quando alguém diz que estou frito, não significa que está dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que está submetido a uma pressão literal. No que o Moraes responde: o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier disse a expressão? Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Aldo Rebelo: em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não admito censura. Moraes: se o senhor não se comportar, o senhor será preso por desacato. Então você vê aí que realmente, como dizem, o ministro Alexandre de Moraes perdeu as estribeiras. Ele que já, na segunda-feira, disse para uma das testemunhas que aquele era o seu tribunal e que ele não admitia que o seu tribunal, se convertesse num circo, hoje ameaça de prisão aí um ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, que estava simplesmente ali dando uma resposta. E você vê como o ministro Alexandre de Moraes não admite ser contrariado. E aí até, Mário, para lembrar agora dessa questão da declaração do Marco Rubio, engraçado, né, que o ministro que é tão corajoso aí, né, diz tanto aí, quer, né, submeter, seja os advogados, agora o próprio ex-ministro Aldo Rebelo, as suas vontades e as suas idiosincrasias, até agora não deu um pio sobre essas sanções do governo americano. Então, aguardemos aí então o posicionamento oficial do ministro Alexandre de Moraes sobre as sanções da Lei Magnitsky, né, Mari? É verdade, viu? Já já a gente vai falar então. O pessoal, inclusive, estava comentando aqui, né, sobre o caso Felipe Martins, quando a gente estava conversando com o doutor Martin De Luca. Inclusive, quem chegou depois volte. Lá no começo a gente entrevistou o advogado americano que está processando Moraes nos Estados Unidos. E o pessoal falou do caso Felipe Martins. Já já a gente vai ter mais detalhes com a presença do doutor Paulo Faria aqui, né? A gente tem vários assuntos hoje para discutir. Eu queria ouvir também do Frederico, já que estamos aqui na mesa antes de chegar o doutor Paulo Faria, sobre a reação negativa do mercado e o governo recuando de parte do aumento do IOF, porque inclusive foi tema do editorial da Gazeta do Povo hoje, essa questão populista, né, do governo Lula, que a gente sabe que vou isentar a tal parte da população disso ou daquilo, mas aí alguma coisa tem que ser feita para compensar, porque eles não vão tirar os privilégios que eles têm, né? E aí quem que vai pagar a conta desse populismo? A classe média, a população, né? E como que você tem visto, Frederico, né? É óbvio que isso é a tendência, é o perfil, é a cara do governo Lula ser populista, mas as pessoas estão acordando e cobrando um pouco mais. A opinião pública tem um papel muito importante nesse recuo do governo, né? Com certeza, Mari. E, inclusive, esse recuo do governo no aumento do IOF está diretamente ligado ao fato de que o ministro Fernando Haddad teria entrado em contato com o ministro das Comunicações, o senhor Sidônio Palmeira, que aconselhou a ele imediatamente recuar diante de um novo vídeo que o Nicolas poderia fazer, assim como fez na questão do Pix, fez na questão da anistia e também na questão do INSS. A gente sabe o quanto esses vídeos viralizaram, atingindo ali mais de 100 milhões de visualizações. No caso do próprio Pix, mais de 300 milhões de visualizações. Esse recuo do ministro Haddad está diretamente ligado à repercussão que esse fato poderia ter ante a sociedade brasileira. A gente sabe que esse é mais um ato. Primeiro, demonstra a incompetência do governo, que supostamente teria estudado implementar essa medida e tão logo implementa, recua. Ou seja, você vê essa hesitação, essa vacilação na implementação das políticas, porque, de fato, essa política seria um desastre para o Brasil. Primeiro porque, durante a gestão do ministro Paulo Guedes, havia o comprometimento do Brasil que não tributaria ou reduziria a tributação existente sobre a movimentação de capitais no Brasil. Principalmente sobre a movimentação de capitais que, eventualmente, brasileiros quisessem mandar para o exterior. E essa medida tomada pelo ministro Fernando Haddad vai na contramão desse compromisso que o Brasil assumiu com a SDE, justamente para que o pleito brasileiro fosse acatado e o Brasil pudesse ingressar, então, na instituição, nessa organização internacional. E, no entanto, a gente tem aí uma sinalização muito ruim do governo Lula, novamente uma sinalização ruim no campo econômico, que fora o gasto público que explodiu no Brasil nos últimos anos, a questão do desastre na gestão das empresas estatais, tivemos a notícia recente de que os Correios
tiveram um prejuízo no ano passado de 2,6 bilhões de reais. E agora, essa tentativa do governo de buscar aí recursos para tentar diminuir o déficit público, indo novamente no bolso dos empresários, da classe média e de todos os brasileiros. O bolso dos pobres, por meio do roubo do dinheiro dos aposentados, e agora essa tentativa aí do próprio governo de aumentar essa tarifação aí do IOF, de impedir, inclusive, e tentar, inclusive muitos economistas dizendo que essa sinalização é muito ruim para o mercado, que sinaliza para o mercado, eventualmente, a proibição de movimentação de capital, especialmente de remessa de dinheiro para o exterior. Medida que a gente sabe que foi tomada pela Argentina, por exemplo, e causa um desastre completo do ponto de vista econômico. Porque isso a gente sabe que acaba afugentando os investidores estrangeiros no Brasil, no momento em que o Brasil precisa de dinheiro do exterior, especialmente para tentar, por exemplo, financiar grandes obras de infraestrutura. A gente sabe que o Brasil é um país que não tem até hoje a universalização, por exemplo, do serviço de saneamento básico. E, inclusive, para lembrarmos uma lei que foi aprovada para privatizar os serviços de saneamento no Brasil e que o PT votou, obviamente, contra durante a gestão do governo Bolsonaro. Então, Mari, isso revela, mais uma vez, a gestão desastrosa do governo Lula, especialmente na figura do ministro Fernando Haddad, que, como eu lembrei antes, nem formação na área econômica tem. A sua formação originária é na área jurídica. Só depois que ele foi fazer estudos de pós-graduação na área econômica, e a gente sabe que tem milhares de economistas muito mais competentes, capazes e tecnicamente com expertise para conseguir gerir a economia brasileira, especialmente num momento tão crítico como esse que a gente tem atravessado no Brasil. Boa, Frederico. Agora a gente vai ouvir a opinião também da Desirê Penhalba, direto de Brasília, ela que também é mestre em economia. Desirê, analisa aí pra gente. Então, Mariana, a gente só percebe, que nem o Frederico falou, uma sucessão de erros, né, com relação a esse governo. A princípio, a gente estava, disseram que seria aí mentira, que queria taxar o Pix, mas a preocupação foi tão grande que eles voltaram atrás. A gente viu depois a taxação com relação às blusinhas, que também teve uma repercussão muito negativa, aí vem fraude do INSS, até mesmo com envolvimento do irmão do Lula, inflação, juros altos, agora aumento de impostos também com relação ao IOF, que prejudica uma série de transações, a classe média vai pagando toda a conta e sofrendo muito com esse governo. Mas o detalhe também, além do INSS, que a gente viu sendo prejudicado na fraude, também tem a questão dos aposentados agora da VGBL. E aí o que acontece? A preocupação é que as pessoas mais frágeis estão realmente sendo colocadas como aquelas cujos olhos estão mais sedentos para que possam ser sugados ali dessas pessoas, né? É interessante de analisar que a postura do governo aparentemente é de fingir que vai apresentar uma boa medida para o mercado para depois ir lá e aumentar a taxação em outro sentido. Como, por exemplo, quando aconteceu a questão da taxação do Pix, que eles quiseram esconder isso quando anunciaram que iriam aumentar aí o valor para começar a cobrar o imposto de renda, que seria de R$5.000, logo veio essa preocupação de fazer com que o Pix fosse realmente taxado. Aí agora a gente vê o outro caso acontecendo do mesmo jeito. Primeiro, o Haddad faz um anúncio de que iria congelar as despesas e depois aparece com essa taxação do IOF, aumento do IOF. Detalhe é que para aumentar o IOF é só uma canetada. Então, do dia para a noite, as pessoas começaram a se preocupar porque isso não foi anunciado, não foi discutido e, obviamente, né, toda a população ficou escandalizada com tanto a medida que prejudica e prejudicaria ainda mais a população, como também o despreparo de mudar de opinião assim tão rapidamente, sendo que poderiam ter analisado com mais cautela. Assim como o Frederico falou, demonstra totalmente o despreparo do ministro e da equipe do Ministério para poder tratar sobre esses assuntos. Mas outra coisa que a gente tem que analisar é sobre a postura mesmo do Haddad, né? Que vergonha ter
poucas horas depois de anunciado uma medida, ter que voltar atrás. Inclusive, ele teve, nesse sentido, que desmentir o presidente do Banco Central, atribuindo o recuo a uma necessidade técnica. Então, tudo isso mostra muito amadorismo. Infelizmente, a gente fica constrangido de ter que passar por isso. E eu volto a dizer, a nossa expectativa é que isso evidencie para a população os erros e os males desse governo. Porque, afinal de contas, com tantos problemas que a gente tem percebido, não é possível que as pessoas ainda vão continuar insistindo em votar em PT, votar em governos de esquerda que, em vez de ajudar a população, tentam extrair dela cada vez mais, arrecadando cada vez mais, sem preocupar em devolver com infraestrutura, devolver com qualquer tipo de melhora na saúde, educação. Muito pelo contrário, o que a gente vê é uma sanha arrecadatória muito triste no país. E só mais 2 detalhes. O objetivo dessa taxação com relação ao IOF, tem uma expectativa de que o dinheiro não saia do país. E aí, é claro, né, a gente percebe que esse objetivo de arrecadar cada vez mais demonstra que o objetivo realmente é que a população brasileira fique somente pagando os luxos desse governo que realmente não quer reduzir os seus gastos. Então, vamos ver se pelo menos agora evidencia-se para toda a população de que esse governo não tem que ser levado a sério e não deve ser reconduzido ao poder nas próximas eleições. Mariano. Ótimo, Desirê, muito obrigada. E agora eu volto a falar aqui na mesa sobre o caso Janja, que é destaque aqui, né, essa entrevista. Bom, ela tá gostando também disso, né, de dar entrevistas e tudo mais. Não é uma primeira-dama, é difícil usar esse termo, mas não é uma primeira-dama muito discreta, né, como foram outras lá atrás e tudo mais, mas a questão é o conteúdo mesmo, né, como a gente trouxe aqui no começo do programa, ela questionando por que não posso falar sobre o modelo chinês de regulação das redes. Porque o modelo chinês das redes, você pode inclusive falar, mas a gente pode criticar, né? Porque o modelo chinês das redes é de plena censura. Os chineses que eu conheci de anos atrás já vivem isso, não pode ter tal ou tal rede social. Viver em plena censura, é isso que ela quer colocar no Brasil, né? Justamente, Mari. É uma declaração desastrosa, mais uma, né, da senhora Janja, relativamente a essa pergunta que ela fez no jantar lá na China, na visita oficial do presidente Lula ao ditador Xi Jinping, em que ela havia pedido a ajuda do Xi Jinping para regulamentar as redes sociais no Brasil, vide censurar os brasileiros e calar a boca dos adversários do PT no Brasil. Tal como é o modelo implementado de controle totalitário da liberdade de expressão na China. A gente sabe que o controle lá é absoluto. Não existe o direito à liberdade de expressão na China, senhora Janja. Senhora, se tivesse um pouco de conhecimento, vai estudar a Constituição chinesa e veja o que diz a Constituição chinesa e todos os controles totalitários que são empregados pelo governo chinês, que busca controlar a vida dos cidadãos chineses, não só na questão da liberdade de expressão, mas em todos os aspectos. É uma ditadura totalitária atroz. E ela ficou indignada com a reação dos brasileiros, mas, senhora Janja, a reação dos brasileiros é a reação de um povo que clama por liberdade e que não vai ceder ante as veleidades totalitárias do Partido dos Trabalhadores, que objetiva, junto com seus aliados, tapar e calar a boca de todos os brasileiros, como a gente sabe que é o propósito, seja do governo Lula, seja dos seus aliados ao redor da América Latina, Nicolás Maduro, Daniel Ortega na Nicarágua e todos os demais parceiros do PT no Foro de São Paulo. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui no nosso programa Dr. Paulo Faria, que está inclusive em Washington. Ontem teve reunião na OEA. Conta pra gente, tem novidades, o senhor anda mais otimista, né? Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Frederico, boa tarde, Desirê, boa tarde, audiência. Estou aqui em Washington ainda, Washington DC, para alguns compromissos ainda, mas ontem foi extremamente positivo o encontro com Pedro Vaca Villarreal, que é o relator da Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da OEA, e também com um guatemalteco, que é um assessor da Secretaria de Junta, especificamente da secretária da OEA, que cuida especificamente do caso do Brasil. Então foi uma reunião bastante positiva, Mariana. Espero que os frutos aí. Esclarecendo que ontem a Vaca, sobre o relatório que foi publicado aí
recentemente, uma avalanche de informações. Digo para vocês, com toda absoluta, que, ouvindo dele, que esse relatório é o relatório anual que há 60 anos vem sendo apresentado, do relatório do ano 4, e que o relatório específico da visita ao Brasil em fevereiro ainda está em andamento e acredito que nos próximos 15, 30 dias ele esteja já pronto para ser divulgado e a esperança ficou renovada, Mariana. Desculpe, deputado não. Tá profetizando. Que a gente já entrevistou tantos deputados que... Mas, perdão... Doutor Paulo, o senhor também foi para tratar aí da questão do Daniel Silveira, né? Poderia falar aí das novidades, do que foi tratado especificamente do caso do Daniel Silveira? A relatoria de liberdade de expressão, o que nós tratamos especificamente do caso do Daniel Silveira? Ele, parlamentar, e o próprio Pedro Vaca já está ciente do caso do Daniel Silveira, ele falou para mim, eu só levei as atualizações do caso, a questão da saúde, que ele está passando por um problema sério de saúde desde janeiro, e a gente vem falando, em março, quando eu tive com ele, eu falei sobre essa questão da saúde, agora agravou recentemente com um problema que ele tem no joelho, que já estava problemático desde 2021, relatei exatamente essa questão médica, que é a questão humanitária, e principalmente estamos aí pretendendo que o Daniel dê vistas, como aconteceu com o presidiário lá atrás, que quando estava hospedado na Polícia Federal em Curitiba, deu entrevista a rodo, e aí nós também estamos querendo, pedimos ao ministro, e ele ignora os pedidos de entrevistas e proíbe, aliás, e eu denunciei isso como prática de censura prévia, porque até um veda esse tipo de conduta. Ele sequer foi dito, né, como fez lá na época com o Brasil Paralelo sobre o documentário sobre a questão do Bolsonaro. Então, especificamente no Daniel Silveira foi tratado essa questão médica e humanitária, e a questão também, outro ponto foi tratado, a questão que ele está proibido de trabalhar e estudar. Isso aí viola diretamente o direito humano dele, e a questão das entrevistas está diretamente ligada à relatoria de liberdade de expressão. Então, fiz uma defesa oral, nós tivemos 5 minutos de reunião com o Pedro Vaca e o que é da Guatemala e Secretaria Adjunta da OEA, e positiva, tanto para o PNEL quanto para o caso da Flávia Magalhães, que é aquela cidadã que foi decretada a prisão dela. Também teve o caso do Felipe, que é um advogado brasileiro sofrendo prisão e ameaças, e também mencionamos muito rapidamente atualizando sobre o caso dos presos do 8 de janeiro. Então foi uma reunião bastante positiva, mas especificamente nos casos Daniel Silveira e Flávia Magalhães. Frederico. Ok, doutor Paulo, a Desirê, lá direto de Brasília, tem pergunta também para o senhor. Vai lá, Desirê. Olá, boa tarde, doutor. E mais uma vez, não sou eu. Dessa vez não fui eu que errei e chamei o senhor de deputado. Foi meu colega Frederico. Então quer dizer aí que a gente está profetizando mesmo. Não somos os únicos, não sou a única mais. Bom, a pergunta que eu queria fazer é para o senhor explicar, assim, para os leigos, de uma forma mais didática, qual que é o papel da OEA e qual a esperança que o senhor tem, o senhor vê da OEA nesse processo das injustiças do Brasil, passando por todos esses réus aí que o senhor está tratando, tanto o ex-deputado Daniel Silveira, mas também desses outros presos do 8 de janeiro. O senhor pode esclarecer o papel específico da OEA e a esperança que o Brasil pode ter com a organização? Boa tarde. Essa profecia sua não vai se concretizar não, nem do Frederico, pode ficar tranquila. Sobre o papel da OEA, o Brasil ele é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, que tem como principal norte a Convenção Americana de Direitos Humanos, onde tem um dos pontos básicos dessa convenção é a liberdade de expressão, e outro muito importante é que
ninguém poderá ser julgado por um juiz incompetente. Ou seja, tratando diretamente dessas violações que o ministro Alexandre de Moraes vem implementando de forma grosseira à margem da Constituição, à margem das leis. E aí, a Organização dos Estados Americanos, muita gente confunde comissão e corte. A comissão é como se fosse uma admissibilidade de processos contra o Estado, né? No caso, o Estado brasileiro e seus agentes públicos. E a corte é quando há essa admissibilidade e encaminha-se para a corte para poder julgar se aquele Estado violou ou não os direitos humanos. E a importância dessa relatoria é porque nós estamos presenciando e vendo uma infinidade de violações aos direitos humanos, principalmente a liberdade de expressão, que é um direito inato do ser humano. Então, essa liberdade de expressão violada é praticamente uma ofensa à Convenção Americana de Direitos Humanos. Por essas razões, a relatoria, que é chefiada pelo Pedro Vaca, e tem uma equipe grande lá trabalhando nessa questão do relatório, ela vai buscando subsídios para poder entender o que está acontecendo no Brasil, por isso que ele esteve aí, né, por conta das denúncias, por conta do volume de denúncias que chegou aqui ao OEA, e muita gente acha, mas não vai adiantar nada, adianta sim. Pior é ficar quieto, parado, ficar olhando, vendo televisão, ouvindo música, enquanto o Brasil vai chegando ao fundo do poço. Então, a importância da OEA, ela é uma importância mais do ponto de vista pragmático. Se esse relatório, eu espero que ele venha admitindo que há censura no Brasil, isso ficou muito claro na conversa, nos fatos, principalmente no caso da Flávia Magalhães, no caso da Daniel Silveira, dos presos do 8 de janeiro, foram muito fáticos e probatórios os elementos que foram apresentados, apesar que a esquerda inventou uma série de razões, áticos, uma série de mentiras para o foco da relatoria. Mas esse relatório, Desirê, tem uma importância extremamente valiosa para o Brasil, porque o relatório é que a própria comissão vai tomar ações contra o Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fica em Costa Rica. E o Estado brasileiro ele é obrigado a seguir todos os requisitos. Ele, né, que foi um decreto legislativo, ele segue o que está na Convenção de Direitos Humanos. Ele está violando a liberdade de expressão, ele está violando o princípio do juiz natural, ele está violando o devido processo legal. Então, não é só o Alexandre de Moraes, é o Estado brasileiro. Então, a Organização dos Estados Americanos, ela protege os seres humanos da voracidade e da sagacidade do Estado contra os seus cidadãos, né? É o Estado, o Leviatã, se apoderando dos direitos humanos mais básicos, como a liberdade de expressão, como a própria liberdade de ir e vir, a própria abstenção do Supremo Tribunal em reconhecer o habeas corpus como um instrumento válido ato de seus ministros. Tudo isso está em discussão, e esse relatório, pelo que eu pude perceber, ele ainda está finalizado. É importante essa visita, porque nós levamos fatos novos, levamos depoimento vítima e levamos também provas documentais. Inclusive, mostrei para ele o tweet que a Flávia Magalhães fez, mostrei que gerou o processo contra ela, mostrei a prisão por ela ter publicado aquilo, e mostrei também a decisão do Moraes em aplicando uma multa de R$20 mil para ela ficar calada na rede social, que é uma censura, e aí hoje está em $375 mil, ou 2 milhões, quase 2 milhões e 200 mil reais em multas que o Moraes aplicou à Flávia por ela estar publicando em suas redes sociais. Então, estas informações foram levadas, e a expectativa, Desirê, é que realmente a Organização dos Estados Americanos, por sua relatoria, ela chegue a o que são direitos humanos. Então, a OEA. Ótimo, doutor Paulo. Eu sei que o senhor tem outros compromissos aí, né? Eu até ia perguntar mais sobre o caso da Flávia Magalhães, que até já conheço, mas nem tanto o público conhece. Pode perguntar.
Pode perguntar, falar? tenho mais uns minutos aí. Então tá bom, então ótimo. Posso? Explica um pouquinho mais, por favor. Para quem não entendeu ainda, a Eliane Soares, ela é uma cidadã brasileira. 20 anos ela reside nos Estados Unidos e desde 2012 ela tem a cidadania americana. Então ela tem a proteção da primeira emenda americana que diz respeito à liberdade de expressão. E aqui nos Estados Unidos, a primeira emenda americana é cláusula pétrea. Por essas razões que há 2 dias o secretário Marco Rubio disse claramente que está cogitando, não, está fomentando a aplicação da lei Magnitsky, o Act Global Magnitsky, em face de mais e agora estendendo para os expulsórios, também para Fábio Schor, que é aquele delegado da Polícia Federal, amigo do Moraes, para o Paulo Gonet, e aí a gente vai pedir também extensão para o presidente da OAB, que é uma vergonha o que ele está fazendo, que defendendo de Moraes publicamente, utilizando a instituição, a OAB. Então, assim, esse caso dela foi mais emblemático ainda quando nós apresentamos ao Pedro Vaca o tweet que ela fez em 2022. Depois desse tweet, o processo que foi aberto contra ela, o mandado de prisão que foi aberto, que foi expedido por Moraes em 2024, por ela ter descumprido uma ordem judicial, que ela nem sabia que ordem judicial era essa. Então você descobriu uma ordem, você ser decretado a sua prisão por descumprir uma ordem judicial do além, é isso que o Moraes faz. Decisões no além, e a pessoa tem que adivinhar, por bola de cristal ou outro tipo de artifício, que ela não pode publicar, que ela não pode utilizar suas redes sociais. Então mostramos isso para Pedro Vaca, que Flávia, especificamente a Flávia, ela foi censurada dentro do solo americano. Por isso, o Marco Rubio está querendo e vai aplicar o norte-americano, vai Magnitsky, porque violadores de direitos e garantias fundamentais de cidadãos foi nitidamente corrompido por esse sujeito chamado Alexandre de Moraes. Ele violou a primeira emenda da Constituição americana. Então, dizer, por exemplo, que estava, veja bem, visto americano, privilégio que o governo americano dá para os cidadãos estrangeiros ingressarem nos Estados Unidos. E não é um direito. E quem deve saber se o cidadão, esse ou aquele, tem o direito de ingressar no Estado americano é os Estados Unidos. Não é o Gilmar Mendes, não é o STF, não é o Lula. Quem é Lula, quem é Alexandre de Moraes para poder enfrentar a primeira emenda da Constituição americana? Então, isso foi levado, no caso da Flávia, que a primeira emenda da Constituição americana, que é cláusula pétrea aqui nos Estados Unidos, foi violada. E por essa razão, houve sim a prática da censura, como ocorreu a censura contra Paulo Figueiredo, contra Constantino, contra o Alan dos Santos e todos os outros cidadãos que estão aqui no Brasil, a Ludmilla. Então, isso foi muito claro, ficou muito claro para ele. Por isso que ajuda, mas nesse caso é a última que morre. Porque nós temos sim esperanças de que esse relatório vai reconhecer a questão dos direitos humanos ligados à liberdade de expressão. A Flávia, o Daniel, os presos do 8 de janeiro são os exemplos vivos, Mariana, dessa violação clássica e irrefutável da primeira emenda da Constituição americana. Muito obrigada, sempre excelente, doutor Paulo Faria. Obrigada demais pela sua disponibilidade, sua participação e sempre sua gentileza aqui. Eu que agradeço, obrigado, um abraço a toda a bancada aí, a sua audiência, e sempre estou à disposição e a luta não para. Seguimos firmes e fortes para poder mudar o nosso país, tá? Um abraço a todos. Um abraço. Fica com Deus. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Olha só, a gente vai chamar agora o Marco Godoy para frases da semana e até eu que vou fazer a primeira, vocês vão ver. Olha só, saiu agorinha no outro jornal, né, Folha de São Paulo, o seguinte: o Gonet esquece microfone aberto e diz que fez cagada, desculpa, eu vou ter que usar esse termo, em depoimento de Aldo Rebelo ao STF. Segundo relatos, pessoas que acompanhavam a sessão deram risada da gafe. Olha só, já comecei com uma frase da semana aí. Conta pra gente quais são as outras. Boa tarde, Omar.
Boa tarde, Mariana, Frederico, Desirê, pessoal da produção e todo mundo que está acompanhando o programa nesta tarde aí de sexta-feira. Eu também tenho uma frase que tem palavra de baixo calão, tá? Já vou preparando vocês aí. Mas, ó, só lembrando, pessoal, que as frases da semana, né? A frase da semana é uma sessão bem popular da Gazeta, ela vai ao ar todos os domingos, na editoria de ideias, que é comandada pelo Jones Rossi. A sessão tem a curadoria de toda a equipe de ideias e também os comentários do Ari Fuzevic. Eu vou começar falando mais uma vez da gloriosa Janja, assunto do nosso programa de hoje. A Janja, que nessa semana ganhou outra condecoração do próprio governo do marido dela. Foi a Ordem do Mérito Cultural, entregue pelo Ministério da Cultura para quem teve alguma contribuição na área cultural, que nós sabemos que ela, né, pelo menos até agora, não fez nenhuma. Ela já tinha recebido outras 2 honrarias do próprio governo. Vamos lembrar aqui a medalha Oswaldo Cruz, que é oferecida para quem faz contribuições importantes na área da saúde. Parece que ela tirou uma foto do lado do Zé Gotinha, por isso que ganhou essa medalha. E também o grau máximo da Ordem do Rio Branco, para personalidades que prestaram serviço à diplomacia brasileira. Logo ela, né, que acabou de protagonizar um vexame diplomático na China, quebrando o protocolo, pedindo para falar na hora errada. E daí, imagino, né, ela deve ter pensado, ganhei essa medalha aí da diplomacia, já sou diplomata, vou falar a hora que eu quero. Mas, enfim, a minha frase que foi amplamente divulgada, que é também o destaque do Frase da Semana na Gazeta, que vai sair no domingo, é como ela dobra a aposta, né? Eu já tinha selecionado antes da entrevista de hoje, essa entrevista cabeluda de hoje, ela dobrou a aposta durante a semana no evento do Ministério dos Direitos Humanos e mandou um recado aos críticos: não há protocolo que me faça calar. Traduzindo, não respeito nada, não respeito nem as regras tradicionais, nem as condutas da diplomacia internacional. Como eu disse na semana passada, Mariana e Frederico, se a Janja faz essas coisas é porque tem alguém que permite, que é o presidente Lula. E nessa semana, eu fui entrevistar o Elton Mesquita, que é escritor, roteirista da Brasil Paralelo, justamente sobre essas honrarias aí da Janja, especialmente honraria cultural, e ele mandou uma muito boa também. Ele disse assim, explicando, né, por que a Janja faz isso e o Lula deixa. Ele fala assim: o Lula é alguém que ganhou um país inteiro de presente. O Brasil não é nosso, é dele. É isso aí, primeira frase da semana. Ótimo, Mário. Só pra gente finalizar com a Desirê, vou pedir pra ela comentar, ela queria falar da Janja também, já aproveita o gancho aí antes de sextar, Desirê. Pois é, a única coisa que eu queria comentar sobre isso, especialmente sobre a fala da Janja, que até motivou aí a nossa conversa de hoje, é sobre a Michelle Bolsonaro. A Janja, ela disse aí, quando perguntada se ela leva algum maquiador para acompanhá-la nas viagens, ela disse que não, inclusive sugerindo que estariam confundindo com outra primeira-dama. Dá uma cutucada aí na Michelle Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu imagino que o motivo dela falar isso deve ser porque deve ser ruim para ela, né? Perceber que onde ela vai, ela não é tão querida como a Michelle Bolsonaro. Então, fazer uma menção a ex-primeira-dama é algo que talvez seja algo que doa um pouco o coração dela. Mas, por outro lado, em uma frase relevante que diz assim, só se atira pedras em árvores que são carregadas de frutos. Então, a intenção de querer criticar a Michelle Bolsonaro talvez seja porque ela está crescendo nas pesquisas. E a gente já trouxe aqui algumas pesquisas eleitorais para a presidência da República, inclusive, para o próximo ano de 2026. Então, Michelle Bolsonaro é sim cotada para ser a próxima presidente da República, com o apoio do Bolsonaro e todos aqueles que estão ali próximos ao ex-presidente. Então, para resumir, o meu comentário seria só isso. Pode ser que toda essa rixa aí que a Janja esteja tentando fazer com a Michelle Bolsonaro, e não somente ela, mas também várias outras pessoas que estão usando o nome dela aí, como até o Mauro Cid mencionou, não queria que ela fosse presidente, colocaram aí na mídia esse comentário, inclusive, que motivou a expulsão do Fábio Van Garten, do PL. Isso faz com que seja
motivo da gente perceber que ela está crescendo e provavelmente sim vai suceder Jair Bolsonaro na disputa para a presidência o ano que vem. Vamos aguardar, mas ao que tudo indica, as coisas não são por acaso. E se a Michelle está crescendo, pode ser que sim, ela seja futuramente nossa presidente da República. O que vocês acham? Bom final de semana. Muito obrigada. Boa, pessoal, vai comentando aí o que acha, então. Muito obrigada, Desirê. Boa sexta para você, antes da gente voltar aqui com o Omar. E olha só, Omar, conta pra gente, então, conta mais uma frase que o pessoal vai encontrar nessa sessão especial da Gazeta do Povo. Antes da gente sextar, então eu vou fazer um negócio que eu prometi quando eu entrei no ar, né? Vou fazer um negócio que eu nunca pensei que ia fazer no espaço de um jornal centenário e tradicional como a Gazeta do Povo. Eu vou falar um palavrão, uma expressão de baixo calão aqui. E quem está proporcionando para mim esse momento histórico da minha carreira é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. É dele a frase que, para mim, é o grande destaque da semana. As da Janja também são ótimas, mas acho que o do Haddad é bem emblemática, assim, pelo momento do governo, né? O Haddad participou de um evento essa semana da campanha do Edinho Silva, que é o ex-prefeito de Araraquara, candidato à presidência do PT, nas eleições internas do partido que acontecem em julho, e ele discursou nesse evento. Né, ele se empolgou porque estava ali em casa, ali com a militância forte, e mandou essa aqui, abre aspas, o PT vai sair mais forte. No ano que vem, a gente vai dar trabalho para essa extrema-direita escrota que está aí. Ele anda bem bravinho, o Haddad, não é a primeira vez que ele dá uma surtadinha dessa. Vira e mexe, ele tem sido grosseiro com jornalistas, inclusive principalmente com jornalistas mulheres, que fazem perguntas mais firmes para ele. E agora veio essa semana com esse palavreado aí que destoa daquele Haddad civilizado de outros tempos, né? O Haddad que encabeçava ali o ele não, aquela coisa. Enfim, deve ser o estresse, né, diante do fracasso aí da política econômica, como o próprio Frederico falou agora há pouco, nem economista ele é, né? Então, um fracasso que pode tirar o PT do Palácio do Planalto no ano que vem. Mas eu deixo a pergunta final aqui para os amigos, então. Se existe uma extrema-direita escrota, existe também uma extrema-direita legal? Uma extrema-direita maneira, Mariana e Frederico? Jomar, estava me lembrando aqui agora que ontem, na sessão do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, eu não sei se está nas tuas frases da semana ou não, mas ele estava extremamente ofendido porque foi chamado de rocambole. E a gente sabe também que o Monark já o tinha chamado também de gordola, né? Então, olha... O que aconteceu com ele? Vamos ver quanto é que está o preço do quilo desse rocambole, né? Boa, Mar, muito obrigada pela sua participação aí, sempre excelentes frases da semana. Eu que agradeço, um bom final de semana para vocês, se cuidem, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Obrigada, Frederico, pela companhia. Valeu, Mari, tamo juntos, acho que a semana foi muito boa, várias entrevistas, aí, informações para os nossos espectadores e até segunda, ótimo final de semana a todos. Isso, não se esqueçam de assinar a Gazeta do Povo, a gente tem mega promo especial, apenas R$ 8,25 por mês pelo ano todo, é um desconto enorme de 70%, não perca a oportunidade, aponte a câmera aqui para esse código que você vê na tela ou gazetadopovo.com.br/oferta. Não perca a oportunidade, a gente espera vocês novamente na segunda, às 3 da tarde. Estamos aqui, mas a gente tem uma excelente programação para você acompanhar desde as 7 horas da manhã. Fiquem todos com Deus e até segunda. Um ano de Gazeta do Povo com 70% de desconto. Essa é a Mega Promo Gazeta. A condição perfeita para você ter acesso completo ao melhor jornal do Brasil. Só R$ 8,25 por mês. Dá menos de R$ 100 por um ano de acesso. Essa oferta acaba logo, então clique no link e garanta já o bônus, que no total chega a R$ 235. Mega Promo Gazeta. Assinou, economizou o ano todo.